quero que os irmãos lembrem que nós somos pentecostais, nós cremos nos dons pentecostais, línguas estranhas, melhor, nos dons espirituais, nas línguas estranhas, nós cremos nisso, ok? Porém, Paulo, ele trata aqui, sobre 2 pontos. Ele trata sobre a questão da organização do culto, ou seja, a ordem do culto, e os dons de profecia. São os 2 pontos que Paulo fala para a igreja. Ele está falando sobre dom de profecia, e faz uma correlação aí com o dom de línguas, mas também fala sobre a organização, a ordem na igreja, a ordem no culto. Então a gente vai aqui até onde der para irmos, tá bom? Não sei se vai dar para a gente ir até o final do capítulo. São 40 versículos, certo? E aqui é um versículo que Paulo ele foi muito didático. O apóstolo Paulo foi muito didático nesse capítulo, de forma que assim, precisa de poucas inserções. O texto mesmo se auto-explica com muita facilidade, tá certo? Então vamos lá. Ele começa falando que a profecia fala aos homens e as línguas falam a Deus. Versículo 1 diz assim: segui o amor, procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então o apóstolo Paulo começa falando sobre nós procurar os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Lembre-se que no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor. E ele fala que não adianta ter todos os dons, mas não tiver o amor. Foi um capítulo que foi muito bem trabalhado, muito bem destrinchado, muito bem explicado. Paulo fala sobre o que é o amor, Paulo fala sobre o que não é o amor, e Paulo também fala sobre a eternidade do amor, tudo isso no capítulo 13. Aqui no capítulo 14 ele começa dizendo, olha, sigam o amor, mas procure os dons, principalmente o de profetizar. E aqui ele vai fazer uma correlação do dom de profetizar com o dom de falar em outras línguas. Ok? Essa correlação que eu quero que os irmãos atentem bem, porque senão você pode distorcer um pouquinho o que o apóstolo está ensinando. Versículo 2, ele diz, pois quem fala em outra língua não fala para os homens, senão para Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então Paulo está deixando claro que todas as vezes que eu falo em línguas, eu não estou falando para os homens, porque os homens não entendem. Eu estou falando para Deus. Pastor, falar em línguas é errado? De forma nenhuma, é um dom de Deus. É um dom que Deus nos deu. Eu tenho só que ter um entendimento que quem fala em línguas não está falando para os homens. Ele está falando para Deus. Quem é que entende, pastor? Deus. É Deus quem entende. Imagine que eu viesse pregar um sermão aqui e eu pregasse o sermão todo em línguas estranhas. Quem é dos irmãos aqui que ia saber o que o pastor tinha pregado? Só o irmão Adael também não? Nem o irmão Adael, tá vendo? Então os irmãos não iriam entender. Inclusive Paulo vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá certo? Estou só adiantando aqui. Paulo está ensinando que aquele que fala em línguas está falando para Deus. Inclusive, os irmãos sabem que às vezes o cristão ele não tem forças, ele não tem palavras para orar, não é verdade? Não é assim? Eu não sei se você já passou por situação como essa, que você dobra os joelhos e você não tem mais lágrima para derramar, não tem mais palavras para falar, e aí começa a acontecer o quê? Aí vem os gemidos inexprimíveis. Oh glória! Você começa a falar em outras línguas. Que de você mesmo não tem mais nada. De você mesmo está acabado, não tem mais jeito. Aí você ora em línguas. E o que está acontecendo naquele momento? É você falando para Deus. Deus está entendendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Então quem fala em línguas está falando diretamente para Deus. Versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens. Eu deixei lá em negrito dizendo, edificando, exortando e consolando. Então vamos lá. As línguas falam para Deus. As profecias falam para o homem. Com propósito. Que o dom não tem propósito? Tem, pastor. O dom de línguas é o dom que eu falo para Deus. Onde eu não tenho mais condição, às vezes, de me expressar mais em nada.
e eu estou ali com gemidos inexprimíveis, clamando, sem nem mesmo saber, mas na presença do Pai. Tudo tem propósito. E o de profecia, está lá o propósito: edificar, exortar e consolar. Esse é o propósito da profecia. Abro parênteses para poder informar os irmãos que a profecia não é só quando Deus toma o irmão e diz assim: ó, assim diz o Senhor, e começa a falar sobre coisas que irão acontecer, ok? Atentai bem para isso. Isso é uma profecia, pastor? Sim, é uma profecia. Mas a profecia não é somente quando... Eu estou falando aqui naquele modo 1,5, quase 2 já, né? Não é isso, irmãos? Não tem no WhatsApp que a gente põe 1,5, quase 2, para poder falar mais rápido? Mas para tentar chegar onde eu quero chegar. Quando você é utilizado por Deus em profecia, não é somente quando você está falando algo que vai acontecer. Quando você está expondo a palavra de Deus, também você está sendo usado por Deus em profecia. E aqui, ó, a palavra, ela vem fazendo isso, ela vem edificando, ela vem exortando e ela vem consolando. Domingo nós falamos aqui na igreja, no nosso culto, que a palavra ela nos confronta. Na verdade eu falei sobre 4 pontos, deixa eu ver se eu lembro. Primeiro ponto, a palavra gera vida. Segundo ponto, a palavra nos confronta. Terceiro ponto, a palavra nos direciona. Quarto ponto, a palavra gera milagres. Ô glória. Rapaz, isso aqui é o Espírito Santo, viu? Não é de mim mesmo não, é porque a gente lembra, que o Espírito Santo faz a gente lembrar. Então, o que acontece, meus amados? A palavra de Deus, ela gera em nós, ela trata conosco, ela trabalha em nossas vidas. E isso através da profecia. Avançando aí, a partir do versículo 4, nós encontramos que a profecia edifica a igreja e as línguas edifica ao locutor. Então, primeiro, Paulo ensina o quê? Paulo ensina que quem fala em línguas fala para Deus e quem fala em profecia fala para os homens. Até aí, ok, amém? Segundo, ele vai continuar e fala, olha, a profecia edifica a igreja. Isso tem um propósito, irmãos. Deus tem o propósito em dar dons. Nós já falamos sobre isso. E dentre eles, um deles é a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá, versículo 4. Como eu falei, Paulo foi muito usado por Deus aqui neste capítulo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Vou colocar na tela. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então o apóstolo Paulo, sabendo que tudo tem um propósito, e qual é o propósito maior, irmãos? O propósito maior é a edificação de si mesmo. Olha aqui, ó, o orgulho sendo trabalhado. A edificação de si mesmo ou a edificação da igreja? Da igreja. É só você lembrar o capítulo 13. O amor, amar as pessoas, amar ao próximo. Os irmãos lembram que às vezes Deus usa alguém que não está bem com ele, por amor ao quê, pastor? A sua igreja. Por amor ao seu povo. Mas o que é bom mesmo? O bom mesmo é quando você está edificado a si próprio, quando você está edificado, e através disso você consegue também edificar as pessoas. Isso é que é bom. Não é nada bom você estar mal, espiritualmente ruim, terrivelmente ruim, e você abrir a boca para falar assim diz o Senhor. Isso é terrível. Bom mesmo é você estar bem, e daquilo que você está bem, você transmitir. Não tem necessidade de forçar, não tem necessidade de apertar, não, as coisas fluem de forma natural para a glória do Senhor. Então a preocupação do apóstolo Paulo aqui é qual, pastor? Edificação da igreja. A profecia é usada por Deus, a palavra de Deus é usada por Deus para que a igreja seja edificada, para que os irmãos glorifiquem a Deus, aproximem-se mais de Deus. Eu trouxe 2 comentários. O primeiro, de William MacDonald, ele diz assim, Paulo prefere a edificação
do que a exibição. Que contexto é esse aqui, pastor? É o contexto que os irmãos que falavam em línguas, alguns deles, falavam para quê, pastor? Quem lembra? Se apresentar, se aparecer. Isso mesmo. Rapaz, eu estava vendo lá no congresso, antes do pregador falar, a irmã Mariana já estava falando lá embaixo. Rapaz, a irmã está pegando tudo, viu? Lá de cima eu estava ouvindo. O irmão pregando. Aí, antes dele falar, ela já falava lá embaixo. Meu amigo. Muito bem, parabéns. Ela pegava o raciocínio do pregador antes dele falar, irmãos. O negócio estava lá, alto nível, viu? Muito bem. Então, Paulo está falando aqui, ó, que ele prefere a edificação do que a exibição. E o contexto é exatamente esse. Qual, pastor? É que tinha crente lá que falava em línguas, não era para edificar ninguém, não. Era para dizer assim, ó, tá vendo? Eu sou o cara. Eu sou o bom. Mas Paulo está dizendo assim, não. É preferível a edificação. É melhor a edificação do que a exibição. E o outro comentário é de Kelly William. Ele diz assim, ó: aquilo que impressiona é muito menos importante para a mente espiritual que aquilo que edifica. Ou seja, irmãos, tem coisa que impressiona, tem coisas que chamam a atenção, mas tem coisas que edificam a alma, tem coisa que enche o coração de paz, de Deus, que volta-nos para o Espírito Santo de Deus. E segundo o comentarista Kelly William, ele está falando exatamente sobre isso, que nós não venhamos estar buscando coisas que impressionam. Ah, isso é impressionante, olha como fulano de tal é usado, olha como ele fala bonito em línguas. Não, mas aquilo que edifica, aquilo que cresce, aquilo que tem base, aquilo que se sustenta, é a palavra do nosso bondoso Deus. Versículo 6, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina. Doutrina. Está vendo? Foi o que eu falei agora para vocês sobre o versículo 2 e o versículo 3. Já pensou se eu chegar aqui para os irmãos? Irmãos, a doutrina hoje será em línguas estranhas. Oh, Jesus, misericórdia. Né? Não vai funcionar. Então o apóstolo Paulo está deixando claro para os irmãos que não é que nós estamos rejeitando as línguas estranhas. Não é nada disso. É que cada coisa no seu devido lugar. Isso fala de ordem na igreja. Isso fala de organização. Paulo vai falar bastante sobre isso nos versículos seguintes. Tudo bem? Então, é preciso ter organização na casa de Deus. Versículo 13, avançando aí um pouquinho mais, trazendo aqui algumas instruções. Diz assim, ó: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretá-la. Como assim, pastor? Irmãos, aquele que fala em outras línguas, ele não pode querer se limitar somente a isso. Você recebeu o dom de línguas, está edificando a si próprio. Mas agora, vamos pedir a Deus algo mais? Vamos buscar em Deus algo mais? O que, pastor? É edificação coletiva da igreja. Pastor, me diga uma coisa, me responda uma coisa. É só através da profecia que eu vou edificar a igreja? Não, não, Senhor. Tá bom? Vou botar um parênteses aqui para poder explicar isso. Eu posso ser instrumento de Deus para edificar outras pessoas de várias formas diferentes. Deus tem vários dons. Quem lembra nós falando aqui no capítulo 9, você vai lembrar, ou melhor, no capítulo 12, você vai lembrar que o apóstolo descreve 9 dons, porém, não são somente aqueles dons que o Espírito libera para nós, são muitos outros mais. E nós precisamos buscar os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para a edificação da igreja. A profecia é um deles. Então, se o crente fala em línguas, glória a Deus por isso, mas procure mais de Deus. Seja instrumento de Deus. Seja usado nas mãos de Deus. Eu costumo falar, irmãos, que Deus não chamou nenhum crente
para ficar só sentado no banco dizendo glória a Deus e aleluia. Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou com missões. Deus entregou a cada um de nós. A diferença é que tem gente que cumpre, tem gente que não cumpre. Tem gente que faz e tem gente que não faz. Tem gente que inventa desculpa, tem gente que se esconde. Mas Deus continua falando com a igreja sobre o teu chamado, sobre a tua missão, sobre o propósito de Deus na tua vida, que é grande, tremendo, maravilhoso e que você precisa cumprir em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então aquele que fala em línguas deve orar, pedindo para que Deus venha lhe dar a interpretação. Pastor, isso é uma regra? Todo mundo tem que ter a interpretação? Não. Não é uma regra. Mas também não impede de todo mundo pedir. Senhor, me dá esse dom. Senhor, eu quero esse dom. Senhor, me usa dessa forma. Me ajuda. Me abençoa. Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não é verdade, irmãos? Quando você está orando, você está ali mexendo a sua mente, ó. Você está mexendo a sua mente. Pedindo, conversando com Deus. O fato de orar, igreja, atentai para isso. O fato de orar me ensina a vigiar. O fato de orar me ensina a procurar mais a Deus. O fato de orar me aproxima naturalmente de Deus. O fato de orar é isso. É tanto que existem pessoas que quando estão na prática do pecado, elas não conseguem orar. Porque oração é comunhão. Tem pessoa que está na igreja, está na prática do pecado, mas não consegue orar. Consegue não, pastor? Consegue não, irmãos. Porque oração é comunhão. Então ele não tem força, não tem condição. Quando você chega para alguém que está afastado do caminho do Senhor, e você chega para essa pessoa e diz assim, pai, volta. E ele fala assim, eu não tenho força. Não entenda, irmãos. É fácil para nós que estamos aqui na igreja, constantemente dizer assim, não, mas a força não vem de você, a força é de Deus. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente fala. Porque na teoria é uma coisa, mas para quem está longe de Deus, misericórdia. Você não tem força para orar. Não tem vontade de orar, tem vergonha de falar com Deus. Por quê? Porque está distante de Deus. Bom mesmo é quando você tem a condição de chegar diante de Deus e falar, Pai nosso, ó glória. Pai nosso, Teu é o reino, Teu é a glória. Como é bom quando você pode falar com Ele e falar assim, ó, de coração aberto. Lembra do profeta? O profeta fala assim, olha, em vez de vocês rasgarem as vossas vestes, rasguem os vossos corações diante de Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós, todo dia, constantemente. Oh, glória a Deus. Porque quando você fala com Ele, você se aproxima dEle, você tem comunhão com Ele, tem intimidade com Ele. Oh, glória a Deus. O inimigo, ele fica furioso quando o crente está orando, irmãos. Porque são as duas coisas que acontecem. Primeiro, o inimigo fica furioso. Porém, você fica tão perto de Deus, tão próximo de Deus, que por mais que ele venha tentar contra a tua vida, o Senhor está lá te guardando, te protegendo, te abençoando. É por isso que o salmista escreve e diz assim, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Versículo 22, até o versículo 24, ele diz assim, ó, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, quem está falando aqui é a Bíblia, viu? Mas para os incrédulos. Então quem está falando em línguas também é um sinal. Lembra que tudo tem um propósito? Oh, glória! A Bíblia é maravilhosa, né? Tudo tem um propósito. Então quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que não é crente, ele fica, rapaz, que negócio é aquele que os crentes fazem, rapaz? Não é? Meu amigo, aí tem gente que fala assim, não, quando você vai pregar numa cruzada, no meio
ao ar livre, ou então dentro da igreja, que tiver alguém que não é crente, não pode falar em língua não, então rasga o versículo 22. Tem que rasgar. Eu não vou passar o culto todinho pregando em línguas, irmãos, que aí... Sim, exatamente. Fico admirado vendo como os homens de Deus eram usados. E aqui eu queria comprar. Mas aqui, meus irmãos, o que a gente tem que ter o cuidado é de não ficar a mensagem toda pregando. Mas o versículo está dizendo, ó, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para o crente, mas para o incrédulo. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Então vamos lá. Você está sendo usado por Deus, não é aquele negócio de ficar inventando, né? Tem um povo que fica inventando. Irmão, quando eu era novo convertido, lá em Fortaleza, aí tinha um jovenzinho que ficava falando em línguas estranhas, imitando. Rapaz, naquele tempo eu já ficava atribulado com eles. Viu? Já ficava atribulado já. De vez em quando eu vejo um outro querendo fazer uma brincadeira assim. Que, irmão, as coisas de Deus tem que ser um negocinho um pouquinho mais sério do que o povo está levando, entendeu? Brincam demais. Brincam demais com as coisas sérias. As coisas de Deus são sérias e nós devemos levar desta forma em nome de Jesus. Então, as línguas estranhas, elas são sinais, além de para a sua edificação, ela é um sinal para o descrente. Que ele fica lá, rapaz, que negócio é aquele que o irmão fala, que a irmã fala? Que negócio é aquele? Versículo 23, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, está todo mundo louco aí, é? É isso, irmãos. Os irmãos perceberam aqui, ó, que se você ler só o versículo 23 e 24, eu vou já lá colocar o 24 para vocês, aí alguém pode pensar que Paulo não queria que o povo falasse em outras línguas. Versículo 24, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Então vamos lá, o que Paulo está dizendo aqui? O contexto, se você ler todo o capítulo, todo o contexto, com calma, você vai perceber que Paulo não está falando que é proibido falar em outras línguas. Que eu já vi gente na internet, e cuidado, pelo amor de Deus, o que vocês assistem na internet, irmãos. Viu? É, né? Cuidado. Eu lembro que o irmão uma vez veio fazer uma pergunta para mim, aí ele fez duas perguntas, eu falei, tu está assistindo muito o pessoal dos Testemunhos de Jeová, né? Como é que o senhor sabe, pastor? É as tuas perguntas, meu filho. Viu? As suas perguntas. Tem um pessoal dos adventistas, irmãos, que fala bonito demais. Fala bonito. E se você passar um tempinho bom e não tiver base bíblica, ouvindo eles, meu amigo, você está perdido. Tá mexendo aí sem eu mexer, Bianca? Me ajuda. Pronto. É que eu consigo mexer aqui e lá também, viu? Mas vamos lá. Paulo está dizendo aqui, contextualizando, é que o problema não é falar em línguas estranhas. Ele está dizendo assim, imagina só, está no culto, aí chega alguém que não é crente, e está todo mundo falando em línguas. Aí, rapaz, esse pessoal é tudo louco. É isso, irmãos. Esse pessoal não tem raciocínio, não tem algo que é racional, que é compreensível. Agora, a profecia não. A profecia é algo que vai trazer entendimento, compreensão, convencimento. Porém, Paulo vai explicar também nos versículos seguintes, eu vou querer chegar pelo menos nesses versículos seguintes. Explica o que, pastor? Ele está explicando, versículo 26, que também não dá para todo mundo profetizar, irmãos. Do mesmo tempo, não. Ali está 22 a 24, mas é 26 a 28. Não dá para todo mundo profetizar. Tem que ser com calma. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vocês se reunirem, um tem salmos, outro tem doutrina, outra revelação, aquele outras línguas e ainda outra interpretação. Tudo feito para edificação.
Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está proibido de falar línguas? Não, Senhor. Mas já pensou, eu estou pregando aqui a palavra, né? Estou pregando a palavra. Aí a irmã Débora começa a falar em línguas. E alto. Irmãos, vai estar atrapalhando o pregador ou não vai? Agora, se ela está falando em línguas do lado de cá, aí o irmão Davi se levanta ali e começa a interpretar a língua que ela está falando. Deus está agindo, Deus está edificando a igreja. Agora, se fica lá a irmã Débora de um lado, a irmã Vitória do outro, todo mundo falando em línguas, aí começa lá atrás e lá na frente, e o pregador vai falar o quê, irmãos? O pregador que está profetizando vai falar o quê? Então é uma ordem no culto que o apóstolo Paulo está ensinando aqui na igreja. É isso que ele está ensinando na igreja, sobre a questão da ordem no culto. E outra coisa, você pode falar em outras línguas aqui, ó, mais tranquilo, mais calmo, mais na sua, porque a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, é importante ter esse autocontrole. Deus entregou uma mensagem para você. Deus te entregou uma mensagem. Deixa eu avançar aqui para poder chegar aqui, versículo 30. Está 22 a 24, né? Porque eu não ajeitei lá em cima. Vamos lá. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, é de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que a Bíblia está falando aqui? Irmãos, eu estou aqui pregando, trazendo a palavra. Aí, de repente, o irmão Genivaldo recebe uma palavra de Deus para entregar para a igreja. Só que eu estou o quê? Eu estou pregando. Como o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ele pode ir lá esperar. Porque se eu estiver pregando, ele se levantar, e enquanto eu estou pregando, assim diz o Senhor, e começar a falar lá, causa o quê? Uma confusão. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Versículo 33. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Então, se eu estou pregando aqui, aí levanta o irmão Genival e começa a profetizar lá. Aí o irmão João Paulo lá atrás também começa, aí meu amigo, virou a bagunça. Então, como é que Paulo está ensinando aqui para a igreja? Tem alguém que está sendo usado? Aí Deus te deu a palavra? Espera, vai chegar a tua hora, vai chegar a sua vez, e você vai falar. Não leve para casa não, fale. Irmãos, não foi só uma vez que aconteceu comigo, que Deus me deu uma palavra para a igreja. Eu não era o pregador da igreja, eu estava sentado. Aí quando vai terminar o culto, o pastor me dá para fazer a oração. Ô glória! Porque quem é o dono da igreja, irmãos? O dono da igreja é Deus, é Jesus. Então Deus que me deu a palavra, me deu a oportunidade para levar a palavra que Ele tinha para a igreja. Ele é o dono da palavra. Outra coisa que acontece, isso aqui ó, é questão de organização de culto, que Paulo está ensinando. O que mais, pastor, que acontece? É que o pregador está pregando, aí Deus começa a levantar alguém para falar em outras línguas. E o Deus que está falando com ele lá, também está falando com o pregador aqui. E ele entende que Deus quer falar através de alguém que tá falando em línguas lá embaixo. E de forma natural ele para aqui, ó, de pregar. Irmãos, eu já testifiquei isso. Eu já parei de pregar aqui. E alguém lá embaixo começou a falar, já estava falando em línguas, ele levou a voz e falou para a igreja.
Entregou a mensagem, depois eu continuei a mensagem que Deus havia me entregado. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, é um Deus de paz. Hoje levantou alguém num canto, alguém começou a falar em outras línguas, me deu uma interpretação do lado de cá, ou deu a interpretação para outra pessoa do lado de lá. E Deus é um Deus de paz. É assim que Deus faz. Pastor, é toda a vida? É não, e é aqui que está o problema. É aqui que está o problema. Como, pastor? Porque tem gente que Deus usa eles. Só que quando Deus não usa eles, eles querem o quê? É usar Deus. Aí que está o problema. É aí que está o problema. Porque nem sempre Deus ele vai querer te dar uma palavra de revelação, de profecia. E quando Deus não der, está aqui, irmãos, ó, coisa boa, palavra de Deus para a igreja, e está tudo muito bem. Problema é quem não se conforma com a palavra. Esse é problema, irmãos. Igreja que não se conforma com a palavra é uma igreja que não é sadia. Que nós possamos se alimentar da palavra, irmãos. Do jeito que vier de Deus, que nós possamos receber, agradecer e pedir a Jesus que continue nos abençoando. Porque Deus tem nos abençoado e nos edificado através da sua bendita palavra, e que Jesus continue assim, frutificando na nossa vida. Tá bom? Se eu fosse continuar, aí eu ia para essa pergunta aí. Ó. E as mulheres, pode falar no culto? Irmã. Mas isso aqui a gente vai ficar mais para frente, tá certo? É só questão cultural, a gente explica facilmente em outro momento, para que... Mas está aí na Bíblia lá, eu vou ler só para lembrá-los, né? Versículo 34. Verso 34. As mulheres estejam caladas, até falei baixo, né? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Mas na frente a gente continua esse estudo aqui, tá bom? E que Jesus continue nos abençoando, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos ficar de